Olá, bem-vindo a Exatis, Varejo Inteligente. Meu nome é Ricardo, sou desenvolvedor de tecnologia, varejista e um apaixonado pelo que eu faço. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre categorização de estoque. Eu sei que em outros vídeos tu vai encontrar também informação sobre isso. Eu quero tentar ser um pouco mais específico. Vou trazer só um item e nós vamos categorizar esse um item. A questão é tornar todos os itens similares à mesma linha do estoque, para daí nós começar a pensar em o que é um estoque ideal para este item. Se nós falar de maneira ampla o estoque, vai ser muito difícil. Mas nós vamos trabalhar um único item. E eu te convido para imaginar na tua cabeça um guarda-roupa de 6 portas, na cor amadeirado, e ele é, enfim, 2 metros de altura. Agora, vamos pensar todos os guarda-roupas com estas características. Vai ter um outro que tenha o fundo um pouco mais profundo, um outro que a madeira é de maior qualidade, um outro que é o triplo do preço. Então, quando a variável preço, ela também tem que ser uma categoria quando a variação é grande. Como eu falei agora, o triplo do preço. Mas se eu imaginar um guarda-roupa de R$5.000 nessas características, 6 portas, cor amadeirado, espelho nas portas, gavetas internas, eu não vou levar em consideração todas, mas eu vou trazer somente um item, que é uma linha do teu relatório de estoque, que é um guarda-roupa de 6 portas, amadeirado, de R$5.000. Então eu vou criar uma categoria de preço, por exemplo, de 4 a 6, que é uma variação de preço razoável. Então todos os guarda-roupas que se encaixarem nestas características vão fazer parte de uma única linha. Imagine que tu trabalha com 20 modelos de guarda-roupa dentro do teu estoque. Imagine que tu veja todos eles como únicos. É muito difícil porque tu vai ter sempre aqueles 20 no estoque. Vendeu um, tá faltando. Agora, se tu pegar desses 20 e imaginar que 5 deles talvez sejam de 6 portas. Opa, temos um primeiro encaixe. Destes 5 que são de 6 portas, 3 deles são amadeirados, então tu já tem 3 em uma única categoria. E desses 3, um deles está em outra faixa de preço. Então eu estou associando 3 pontos de análise. 1, número de portas. 2, a cor, tem que ver o que faz sempre sentido para o teu negócio. Mas eu estou trazendo, neste exemplo, são as 3. E a terceira categoria, então, é a faixa de preço. Desses que nós falamos dos 5, tem 2 deles que são numa faixa de preço muito superior, então eles vão encaixar. Mas a partir do momento que eu defino como eu quero cuidar desse estoque, eu consigo ser bem específico. E aí, em vez de eu ter, nesse caso, 20 linhas para cuidar somente de guarda-roupa, por exemplo, eu não vou ter 20, eu vou ter 5 linhas. Então eu tenho 5 qualificações de guarda-roupa que eu não posso deixar faltar. E aí eu posso equilibrar e ver de cada uma ter 5, por exemplo. Então eu tenho os 20 no meu relatório de compras. Agora eu te pergunto, qual é o estoque ideal de cada um dessas 5 linhas, né? Note que eu transformei 20 unidades em 5 linhas. No caso de guarda-roupa, que é algo volumoso, que eu imagino que não seja um produto que as pessoas compram tão frequentemente. Agora, claro, se tu for trabalhar, por exemplo, o varejo de tênis, é bem diferente. Eu nunca vou trabalhar 20 unidades, vai trabalhar uma quantidade maior. Mas qual é o estoque ideal agora? No caso desse guarda-roupa, 5 linhas para cuidar de um estoque médio de 20 unidades. Qual é o estoque ideal? A primeira coisa que eu tenho que imaginar é qual é o giro médio desses itens. Quantos meses leva para vender estas mesmas 5 unidades? Imaginando, eu tenho um período de reposição, que é o tempo que o meu fornecedor leva para me entregar, e cada fornecedor tem tempos diferentes, né? Às vezes distâncias maiores, então a transportadora também vai levar esse tempo. Então eu preciso ficar de olho no estoque de uma maneira que eu tenha o mínimo, mas que ao mesmo tempo ele nunca falte para mim, que eu perca a venda. Então, se tu tem um CD, um centro de distribuição, tu vai usar uma estratégia de volume. Talvez consiga volumes menores, mas se tu tem uma loja, então tu tem entrega direto na loja, então tu vai ter estoque talvez um pouco maior. Cada caso é um caso. Dessa fórmula eu queria trazer um estudo de caso, que nós temos este guarda-roupa e nós temos que a cada 3 meses a minha empresa vende 20 guarda-roupas, ou seja, eu tenho 20 unidades no estoque. É suficiente as 20 unidades? Para isso,
eu preciso entender se eu consigo uma reposição tão rápida que eu vou ter uma média de vendas entre 6 e 7 guarda-roupas mês. Então, a cada mês eu preciso receber estes 6 ou 7. A partir do momento que eu começo a ver que na hora que o cliente está ali eu não tenho guarda-roupa para entrega, eu tenho que aumentar o período, não é o número de peças. É o período de cobertura de estoque. Por que o período e não o número de peças? Imagine que eu tenha 20 peças então, e 20 peças vão ser suficiente para sempre. Hoje, essas 20 peças, elas fazem frente à minha necessidade. Eu consigo receber todos os meses entre 6 e 7 novos guarda-roupas, preenchendo a minha necessidade. Agora, imagine que eu recebi esse mês 6 ou 7 unidades e ao final do mês eu não tenho mais 20 unidades de estoque, eu tenho 18. Ou seja, a minha venda de alguma maneira começou a se acelerar. Acontece que eu estou fazendo a conta que eu tenho 6 ou 7 peças de venda todos os meses. Só que nesse mês eu vendi 10. Então para o próximo mês eu tenho que organizar para repor as 10. Então ao próximo mês eu vendi 12. Mas com base em que eu estou olhando sempre para os últimos 30 dias, para os últimos 60 dias de venda, é complicado. O que eu sugiro fazer? Olhar para o mesmo período dos próximos 3 meses, então, que é o tempo de cobertura que está definido como bom para ti. E aí, desses próximos 3 meses, eu olho para o próximo ano. Então, estamos agora, vamos imaginar que agora seja 1º de janeiro. Se nós estamos em 1º de janeiro, eu vou olhar de 1º de janeiro até 30 de março do ano passado. E aí eu vou projetar com base nesses 3 meses do ano passado, os próximos 3 meses é o meu estoque atual. Então imaginemos que no ano passado, janeiro, fevereiro e março, eu tive uma venda de 30 guarda-roupas. Então eu tenho que me preparar para 30. Eu vou organizar e vou atrás de fornecedor. Imagine que o meu fornecedor leve 45 dias agora para fazer a entrega. Então eu tenho que parar de olhar um período até março e talvez eu tenha que esticar mais 15 dias, porque a promessa dele sempre era 30 e agora mudou. Então, na prática, eu tenho que pensar sempre em fazer frente ao meu estoque de um determinado período. Se a minha venda está se acelerando, então talvez hoje eu já tenha que projetar. O ano passado eu vendi 30, mas a venda vem acontecendo de uma maneira mais acelerada. Então imaginando que nesses 3 meses do ano passado eu vendi 30 peças e eu tenho que aumentar em 20%, porque é o que eu venho crescendo, né? Então eu vou pegar os 20% de aumento e vou colocar 36 peças no estoque. Vou reprogramar o estoque, de forma que eu nunca tenho um estoque fixo e sempre dependendo do que está acontecendo. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. O ano passado eu vendi 30 guarda-roupas. Nessas características, enfim, eu vendi 30 guarda-roupas. Então esse ano eu estou com 20% de decrescimento. Então eu não preciso me programar com 30. Eu posso pegar esses 6 unidades e diminuir e trabalhar com 24 unidades no estoque, de forma que o meu estoque passa a ser dinâmico. É uma decisão, porque possivelmente tu vai me dizer, mas se eu diminuir o estoque eu vou perder venda. Talvez sim, é uma decisão consciente que deve ser tomada, mas na prática nem sempre é o que acontece. Existe um ponto de corte em que tu começa a faltar produto, mas na prática tem que haver um equilíbrio entre a tua volumetria de venda e o teu estoque. Senão vai chegar um momento que vai estar afogado em estoque. E como a gente conhece empresários que têm muito estoque frente à venda que tem, o volume do estoque pode ser gigante e não ser muito. Assim como um produto pode ser caro e não custar muito dinheiro, assim como um produto pode ser muito barato e custar muito dinheiro. Pegando um item de referência, imaginemos que o lançamento do iPhone, que o preço normal dele é 8 ou 9 ou 10 mil reais, e tu encontra para comprar por 5 mil. 5 mil reais continua sendo bastante dinheiro, mas há de convir comigo que é muito barato. Conceito para estoque, conceito para preço é sempre esse. Muito obrigado, espero que tenha feito sentido para ti. Posta teu comentário dizendo o que tu achou do vídeo e se tu entende qual é a referência ideal de estoque. Eu devo ter um estoque, uma cobertura de 3 meses, de 4 meses ou não. Eu uso um outro método de gestão de estoque. Posta aqui. Muito obrigado.